Frejá como prefeitura, como prefeito, que ele lançou lá a ideia, para privatizar o Pacaembu, uma sacada espetacular. Tem gente do contra que nasce do contra para ver se vem a favor alguma vantagem. Entendeu? Então, o que acontece? O Pacaembu, gente, se o Corinthians tivesse pego o Pacaembu em vez do Lonjão, tinha gasto 10% ou 15% só, e o estádio ia ser tão bom ou melhor do que o do Palmeiras, que o lugar é espetacular. É o melhor lugar do mundo para se fazer. Tem uma ravina que Deus fincou ali, Deus pegou uma enxada e fez uma ravina ali para fazer o Pacaembu. Aí vai tirar aquele monstrengo lá daquele tobogã, e a empresa que ganhou, e não sei qual é que foi, que eu imaginava que a Universidade Brasil do Fernando Costa ia ganhar, mas ele ficou em segundo lugar. Agora eu soube que vão construir um shopping e vão construir também um grande arranha-céu lá. Depois de 35 anos, o Pacaembu totalmente remodelado, tudo bem, beleza, vai ficar para quem? Para a prefeitura. Então é um negócio da China, é um negócio maravilhoso. Parabéns para isso aí, tá certinho, viu? E a municipalidade vai ter um lucro danado sem ganhar um tostão. Você vai alugar por 35 anos e depois vai pegar tudo novinho. Corinthians que devia ter feito isso. Agora não mais. Eu fico ouvindo aí gente que nunca viu Pelé de perto, fica falando aí do Santos, porque não sei o quê. Passado, já passou. Entendeu? Quem gosta de passado é museu. Eu não gosto de falar do passado de jeito nenhum. É jornalista que não tem, sabe? Tá faltando aí inteligência. Esse negócio de falar do passado, do Santos. Parar com isso, pô. Esse negócio de Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé. Isso acabou. Isso acabou. E boa tarde, viu, Lourenço? Sujeito, vai dormir, rapaz. Você tá confundindo as ideias. Vai dormir. Não tô dormindo, não. Tô no trânsito então aqui vai com o My dormir, Driver. você tá confundindo as ideias. Você tá precisando de sono. Tchau. Acabou, fica aí tchau, falando do passado, pô. Você nunca nadou na praia do Santos, lá no Gonzaga. Vambora. Para com isso. Chega. Foi embora. De rádio. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira, 12 de junho de 2019. Começa hoje e vai até sexta-feira a 14ª edição do Festival das Cataratas, maior evento fixo de Foz do Iguaçu e um dos maiores do turismo nacional, que deve receber mais de 8.000 participantes. A abertura oficial acontece no Hotel Recanto Cataratas, com as atividades da quinta e da sexta estando concentradas na área de evento do Hotel Rafaim Palace. Na tarde de sexta-feira de turismo será aberta a visitação dos moradores de Foz do Iguaçu e região, que poderão conhecer as novidades do setor. O Festival das Cataratas é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo com organização da De Angeli Eventos e patrocínio da FEComércio, Câmara Nacional de Comércio e Fundo Iguaçu. RCI. A Comissão Mista da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu promoveu na manhã de hoje, no plenário da Casa, audiência pública para debater o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município. O projeto foi discutido na Casa de Leis com a participação dos vereadores, técnicos do Executivo, entidades e demais interessados. As propostas incluem recursos para áreas de educação, saúde, obras, habitação, esporte e outros setores. A Lei de Diretrizes Orçamentárias norteia a elaboração do projeto do Orçamento Municipal para 2020. RCI. Já o projeto que regulamenta a implantação dos parklets, mini praças em vagas de estacionamento em Foz do Iguaçu, foi discutido na sessão de ontem e aprovado em primeira e segunda discussões. O projeto de lei de autoria da Prefeitura trata de normas para instalação e uso dessas estruturas, que consistem na ampliação da calçada com implantação de plataforma sobre a área pública de estacionamento. A matéria prevê instalação, manutenção e remoção do parklet por meio de requerimento que passará por análise técnica do Fostrans e da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio. Quando cumpridos os requisitos legais, o Fostrans firmará um termo de cooperação com o interessado para instalação, manutenção ou remoção da estrutura por um prazo de 2 anos, renovável por igual período. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10 no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM. Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio.
Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, Dia dos Namorados, não é isso? E agora são 13h04. Sejam novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Regrisson Alves. Eu sou Adriana Rocha e estamos no estúdio hoje novamente com a nossa querida colega, né, arquiteta, especialista em eficiência energética, Paula Souza. Bem-vinda, Paula. Sim, obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Regrisson e Adriana. Muito boa tarde. Vamos voltar à questão que realmente é bem interessante, essa questão da sustentabilidade, né, que a gente estava falando na quarta-feira passada. Bom, o nosso programa ele vai até às 14 horas, né? A ideia é criarmos aqui juntos, né, um espaço para debates, questionamentos e reflexões sobre fatos e atualidades relacionados à ética e à cosmoética. Sua participação, portanto, é fundamental, né, porque você é que nos ajuda a construir, né, esse programa. Então enviem suas dúvidas, suas sugestões, as situações que vocês queiram compartilhar com a gente, né? As perguntas, fiquem à vontade para participar, isso é muito importante. E ao final também temos as boas práticas, não é isso? Teremos as boas práticas e parece que ao longo do programa também, deixamos a deixa no último programa, né, Paula? É verdade. Vamos também falar de algumas boas práticas, orientações aí em relação à moradia, né, construção, aliás, o que casa. a Paula colocou, deixou em suspenso na quarta-feira passada, já é uma boa prática. É verdade. Né? Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Isso. E antes a gente tem aqueles fatos históricos, né? Porque estamos construindo a história daqui para frente, né? Mas temos alguns fatos que a gente traz que foram relevantes para a humanidade, né? Trouxeram alguns benefícios para a humanidade. Vamos lá? Vamos lá. Então, no dia 12 de junho, que é o dia de você lembrar, né? De dar um oi, um sorriso para todo mundo, não é só para namorado, né? Não. E nem também só dia 12, né? Seria bom se fosse todo dia, né? De hoje para sempre, né? Então, em 1817, foi feita a primeira forma da bicicleta, dirigida por Carl Dries, né? E aí temos novidades do patinete, né? Aí, o patinete é uma novela. E chegamos ao patinete, né? Que a gente tem falado bastante aqui. Vamos lá. Depois a gente comenta. Né? E aí, em 2018, né? Recente aí, tem um ano, exatamente, foi aquela reunião de cúpula entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, isso, né, para encerrar aí aquela briga, né, que estava havendo em relação às armas, né, enfim, foi um passo, né, para a humanidade. Vamos lá? Vamos lá. Lembrando aos nossos ouvintes que o programa é transmitido na rádio 13.320 AM, tá? Também você pode acessar no aplicativo gratuito Sempre RCI ou através do site, né, semprerci.com.br, no Facebook também pelo RCI Iguaçu, tá? E também você pode mandar suas mensagens pelo nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Como a gente faz em todo o primeiro bloco do programa, a gente procura definir, né, o que é ética e o que é moral, né? Até para mostrar aí a diferença, porque há uma confusão em relação a essas duas palavras. Elas não têm o mesmo significado, e a interpretação, a delimitação que a gente faz para poder entender melhor o que significa, o que significam as duas, e para que a gente possa aplicar, né, nossas condutas, nosso comportamento e procurar entender um pouquinho melhor como nós funcionamos. Então a gente tem dito que a moral, ela tem a ver com a conduta, com aquilo que nós fazemos no dia a dia, nosso comportamento, nossas ações, nossos atos, nossas atitudes, né? É óbvio que tudo aquilo que nós fazemos, ela é regulada, ela é orientada, né? Ela tem alguma fundamentação que partem dos nossos valores, das nossas crenças, nossos princípios, das regras que nós aplicamos no dia a dia.
Então, a moral é um conjunto desses valores, desses princípios, dessas regras, dessas crenças que são aplicadas no nosso dia a dia através das nossas condutas. Por isso que a gente fala que a moral tem a ver com a conduta diretamente, né? E quando a gente começa a pensar sobre por que eu estou fazendo determinada ação, né? Por que eu realizei determinada conduta, pensar sobre isso é pensar de maneira ética. Então, a ética é a reflexão sobre o que nos leva a agir de determinada maneira. Então, toda vez que você começa a pensar, a refletir, por que eu fiz isso, né? Baseado em quê? Isso é ética, você está fazendo ética, né? Então, a diferença é que a ética é a ciência que vai estudar essa conduta moral, o fato moral, né? O ato moral. E aí a gente aplica isso no dia a dia. Eu até, ainda agora, estava lá conversando com uma pessoa em casa e estava falando sobre um técnico da máquina, a máquina de lavar, né? Que ele vai instalar uma máquina agora na casa do meu sogro. E até a nossa diarista estava comentando sobre isso, né? Que é uma pessoa de confiança. Por quê? Veja bem, como é que a gente vai analisar a conduta, né? Ele esteve recentemente para consertar a máquina, ele viu a máquina, levou a máquina de lavar para casa, e no final ele falou, olha, eu troquei só uma pecinha ali, mas ela não tem nenhum problema. Eu não vou te cobrar nada, a pecinha é uma coisa tão pequena que nem vale a pena. Então, veja, ele poderia ter cobrado, poderia ter dito, olha, o problema é sei lá, né, a repimboca da parafuseta, não sei, né, e vai dizer que a peça custava R$500, a gente não está sabendo, não é especialista, não conhece, e talvez estivesse enganado, né, mas ele é uma pessoa honesta. Então, veja, honestidade, com certeza é um valor para essa pessoa, e ela é assim, né, ela atua, ela atende várias pessoas que a gente conhece, e as pessoas todas elas falaram a mesma coisa, que a gente começou a perguntar. Então, veja, bem interessante isso. Se a gente começasse a conversar com ele, para saber por que ele se comporta dessa maneira, talvez ele chegasse a esse valor de honestidade dentro da nossa convivência, da coletividade, o que é uma coisa boa, né? Então, imagina quando a pessoa tem consciência desses valores, desses princípios, e aí ela pode se manifestar no dia a dia de uma maneira mais lúcida, né, mais consciente, com maior discernimento em relação àquilo que ela está fazendo. E hoje é dia, você comentou, né, dia dos namorados. Então você pode pegar aí o valor do fraternismo, né, de gostar do outro, da afetividade, gostar do ser humano, empatia, né, uma série aí de valores. E por que só hoje? Então, assim, no casal, né, uma amiga nossa mandou uma reportagem, né, comentando isso sobre essa questão de tratar bem, né, o casal se tratar bem e todos os dias, né, não só no dia comemorativo, né. Então, assim, o que adianta se a pessoa ela não se preocupa, né, com quem mora na casa dela, né, não só namorado, marido, esposa, filho, filha, sogra, sogro, né, num dia, e o resto do ano não dá a menor bola, né, para aquela pessoa, não dá atenção nem nada. Então, todo dia é dia, né, de você fazer uma boa conduta, né, colocar uma boa prática em relação aí a tratar o outro, ter empatia, né. E lembrando que a Paula, no programa passado, ela comentou que a questão da sustentabilidade, né, tem a ver com criar ambientes assim, em que haja um local adequado, agradável, de acolhimento para as pessoas se sentirem bem, não é isso, Paula? Isso tem a ver com ética, né, com valor, não é? Tem a ver com isso, sim, e a própria cidade, se a gente cria espaços para as pessoas se encontrarem, de ter boas relações, isso ajuda, as pessoas ajudam o local e o local ajuda também as pessoas, né? Eu estava vendo hoje no jornal online, uma estadista europeia falando exatamente dessa questão, pedindo para as pessoas, principalmente da Europa Central, serem mais éticas, de terem menos problema de corrupção na política, entende? E porque eu acho que as pessoas não têm noção do impacto, inclusive do prejuízo econômico e social que isso traz para as cidades, para as pessoas, né, para os países. E me chamou a atenção ela pedir isso, porque a gente fala tanto de corrupção, né, na questão política, principalmente, que está mais disseminado, né? Mas aí eu pensei, ok, mas é preciso que as pessoas sejam mais éticas. Porque se a pessoa começa a ser honesta, como o Rex falou, desse exemplo positivo, né? Se você tem um grupo,
Mas aí você tem um grupo de políticos, de parlamentares que se preocupam em ter uma conduta honesta, né? Que estão ali voltados justamente para criar esse local na sua cidade, né? No seu estado, no país, em que haja serviços adequados para a população, né? Ambientes agradáveis para ter convívio, né? Você ter salários, né, adequados em todas as áreas de serviço público, que, na verdade, o Estado foi criado para isso, né? Então, não tem jeito, porque o valor tem que ser né, pessoal, intraconsciencial, como a gente fala, a honestidade, a preocupação com o outro. Se todos estão voltados para isso, não tem a corrupção, né? Que você não contamina a instituição. E que às vezes as pessoas têm aquela ideia, principalmente em época de crise, que eu tenho que salvar a minha pele, né? Tem que salvar a minha pele porque a coisa está difícil, então aquilo que eu puder trazer para mim é melhor. E essa questão da corrupção, eu também estava vendo hoje, estava almoçando, estava vendo o jornal que prenderam uma pessoa aqui com não sei quanto, com dinheiro em casa, e aí é aquela coisa, quer dizer, para que tanto para uma pessoa só, se isso fosse distribuído, cada um tivesse tranquilo que vai ter o seu, o governo poderia aproveitar isso para melhorar as cidades, entende? Para criar espaços de convívio, de cidades melhores, onde as pessoas consigam se desenvolver melhor e se sentir melhor dentro da cidade, né? Existe um ditado aí do jeitinho brasileiro, né? Porque o jeitinho brasileiro tem a ver com essa questão da pessoa ela quer privilégio, né? Ela quer alguma vantagem pessoal. E aí é farinha pouca, né? Meu pirão primeiro. Então, assim, as pessoas acabam não pensando no outro. Eu lembro daquela época que foi um tsunami que teve no Japão, você lembra que estourou uma usina, né, nuclear lá, e o que eu lia sobre os japoneses é que eles tinham preocupação de comprar no supermercado o que era essencial e necessário para eles. Eles não compravam em excesso porque eles estavam pensando nas outras pessoas que precisariam também de água, por exemplo, água. Não saía comprando 60, 70 litros de água, eles compravam o suficiente para a semana. Então você vê essa solidariedade, né, das pessoas para que possam viver em harmonia da melhor maneira possível. E aí a gente fica pensando, imagina uma coisa dessa quando acontece no Brasil, todo mundo chega lá e, né, é o tal do ditado, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, todo mundo quer tirar, né, a sua vontade, lá o seu quinhão. Agora, você está falando uma coisa antes de praça, eu lembro, não sei se você se lembra de sair uma reportagem no jornal local aqui, que estavam querendo colocar eu acho que o nome é parklets. Parklets, não sim, é isso? são parklets. Umas pracinhas, né? O que você acha disso? Porque isso daí está falando de convivência, né? Agora eu lembrei disso. A parklet, para quem não sabe, isso já utiliza-se em vários países da Europa ou até dos Estados Unidos, e aqui no Brasil existe, só que ele ainda não estava regulamentado. E o que é? Você utilizar uma vaga de estacionamento público e você faz uma mini praça, uma micropraça. Elas são feitas muitas vezes em deck de madeira ou alguma coisa semelhante, né? E aí você pode criar esse espaço, entende? Então, pelo que eu sei, há pouco tempo foi regulamentado isso em Foz do Iguaçu, entende? Porque depois é assim, como é que você vai licenciar isso? Pois é. Porque isso é uma construção provisória, não é uma construção de concreto, não é permanente. Então, é uma coisa provisória que é construída no espaço público. Sim. Né? Mas é verdade que a gente estava até comentando, Foz do Iguaçu tem poucos espaços públicos assim de lazer. Não tem praça, né? Não tem ambiente assim para você no fim de semana, né? E levar as crianças, fazer uma corrida, né? Os meus alunos, quando eu peço para eles, quando eu projeto urbanístico, três disciplinas, 3 níveis, né, de projeto urbanístico, e sempre que eu falo com eles, pergunto sobre espaços públicos aqui, onde as pessoas vão, eles só falam no gramadão. Exatamente. Eu falei, gente, mas gramadão é um gramado. Exatamente, não é uma praça, né? Exatamente. Mas é o melhor que eles têm. E é lógico que isso tem um aspecto afetivo, porque as pessoas gostam de estar lá, as pessoas se encontram. Então, eles gostam de ir lá
Não é propriamente pelo espaço em si, mas aquilo que aquele espaço proporciona para eles. Exatamente. Sim, E você né? poderia ter em cada bairro aqui, né? Poderia ter uma praça, um local, né? De convívio, de fazer esporte, né? De você dar uma caminhada, Uhum. de você ficar ali aproveitando o dia, um ponto de encontro, né? Que a gente lembra Bem das- urbanizada, A né? gente Bem lembra limpa. das cidades de interior, né, que a gente viaja, dando curso, né, a gente dá um Uhum, curso pela uhum. Conscienciologia, e aí você sempre tem nessas cidadezinhas, você tem uma praçazinha, né, com árvores, A Praça do banco, Coreto, né, Praça Ah, do vamos Coreto, lá. o Coreto, né, da igreja, geralmente. e aí as pessoas interagem ali, né. Bom, Eu acho que a gente chegou a comentar isso no programa da semana passada, não foi? De reurbanizar toda essa área aqui ali do Beira Rio, né? De Uhum. você ali Sim. daria para você fazer é. assim, vários restaurantes, né? Ah, Colocar não foi, praças, não foi com ela, não, a parques. gente Ah, eu acho que comentou, não foi com com você. a gente chegou Não, a não falar foi De sobre você isso. fazer aquela área toda ali, né? De lazer, de comércio e bem organizado, bem gerenciado, né? Porque você tanto protege ali, como você também cria um espaço novo de convívio na cidade, né? Existe um projeto Beira Foz, Pois é. né? Ah, interessante. Mas ele é muito complexo. Assim, é muito completo, que ele pega várias áreas de segurança, Isso. criar novas centralidades, quer dizer, criar novos bairros, entende? Isso, e E possível, pega toda né? a zona ribeirinha. Olha. Exatamente. Bom, estamos chegando aí ao final do nosso primeiro bloco, né? O tempo passa rápido, urge. Queria agradecer aqui a presença da Nilza Gladys, está aqui presente, né, com a gente. Boa tarde, cosmeticistas. Priscila Ferreira também, boa tarde, Priscila, e Patrícia Menezes, obrigado aí pela participação de vocês. Então a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, né? Não saia daí que nós voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Minuto da Indústria. Foi prorrogado para 13 de setembro o prazo para inscrição ao 6º Prêmio Sistema FIEP de Jornalismo. Podem concorrer trabalhos jornalísticos, únicos ou em série, sobre a indústria do Paraná, publicados ou veiculados em qualquer veículo de imprensa de todo o Brasil, no período de 18 de setembro de 2018 a 12 de setembro deste ano. Os trabalhos podem concorrer nas categorias impresso, internet, fotojornalismo, reportagem de rádio e reportagem de TV. Em 5 edições, o Prêmio Sistema FIEP de Jornalismo contabilizou 528 trabalhos e 75 premiados em todas as regiões do estado. Os finalistas serão conhecidos em novembro, quando será realizada a premiação. Informações e inscrições em prêmiofiepdejornalismo.com.br. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. Programa Parapsiquismo em Foco. Toda quarta, às 14h, a RCI e a CIP, a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, debate temas ligados aos fenômenos e à utilização do próprio parapsiquismo no cotidiano. Como desenvolver de modo lúcido. Tire suas dúvidas participando do programa. Ouça ao vivo no rádio e assista no Facebook Rádio RCI Iguaçu. Programa Parapsiquismo em Foco. Quarta, das 2 às 3, na RCI, a rádio da comunidade iguaçuense. Qualidade de vida na sua empresa faz toda a diferença. Ainda mais com o Itamed, plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, que nasceu para quem trabalha em Foz do Iguaçu e região. Um plano com benefícios diferenciados, para que os funcionários estejam sempre saudáveis e tranquilos. Estrutura completa, com profissionais dedicados e de referência em toda a região. Faça já seu plano com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed, faz toda a diferença. Voltamos a apresentar Programa Conexão Cosmoética. Voltamos então com o programa Conexão Cosmoética aqui na RCI, né? Lembrando que esse programa é transmitido na Rádio 1220 AM, no Facebook Rádio RCI Iguaçu, né? Onde é possível, inclusive, você poder assistir ao vivo, né? O vídeo, né? O que nós estamos fazendo aqui. E também você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então, no primeiro bloco, né, nós falamos sobre ética e moral, né, fizemos uma rápida definição. E aí começamos a falar sobre as coisas do dia a dia, né? Falamos lá sobre
a questão lá dos sparklets, né? Daquelas praças micro, né? Que você falou, micro-mini, né? A pracinha, na verdade. Mas eu queria voltar, então, a uma boa prática lá, que você deixou no ar semana passada, que era a questão do calor, né? Como é que você aquece a casa, né? Sem gastar muita energia, né? Isso? Explica pra gente aí, Paula. Só dando aqui um gancho naquilo que falamos na semana passada, né? Que a sustentabilidade, a gente até falar do espaço público, nós estamos falando também de sustentabilidade, que ele tem um viés social, ambiental. Ele guardou, eu bom guardei, aluno ele. Social, ambiental, agora eu preciso ter E o econômico. Social, depois que falando sobre isso, gente, é o máximo. Social, ambiental e econômico. Tem tudo a ver com os três. Exatamente. É muito bem elaborado. Isso tem muito a ver com cosmoética, vocês têm que explorar mais isso, porque tem tudo a ver. E aí as pessoas começam a entender por que a questão social ela é importante para a sustentabilidade. Né, sustentabilidade no desenvolvimento sustentável das cidades, dos países do planeta, né? E aí eu tinha falado, então, dentro da questão ambiental, eu geralmente foco em 3 aspectos que eu acho que são mais do nosso dia a dia, que é a gestão da água, da gente reduzir o consumo de água da rede, né? Por isso o aproveitamento da água da chuva, isso. É a gestão de resíduos, que nós falamos a questão do lixo, né? Também de evitar a produção de resíduos, né? E tem a questão de energia. Então, como é que a gente pode economizar energia? É muito comum falar das lâmpadas de LED, né? Que é uma das mais óbvias, a questão dos aparelhos de ar-condicionado, ou mesmo dos eletrodomésticos em casa, escolher aquele que é mais eficiente. Mas como é que eu sei qual que é mais eficiente? Todos eles têm uma etiqueta energética. Lembra aquelas barrinhas que tem verde, amarelo, e é classe A, classe B, classe C? Então, escolher sempre equipamentos que são classe A. Se vocês sempre escolherem classe A, vocês sabem que vocês vão economizar energia. Pode ser um pouquinho mais caro no início, mas vai compensar depois na conta de luz. Entende? Só de fazer isso, não precisa conhecer mais nada. É classe A, tá, então é isso que eu quero. Né? Isso, inclusive, vai gerar um efeito, né? Porque as indústrias, se pararem de vender os outros, ela vai ser obrigada a produzir somente o que economiza mais. Né? Então, desde lâmpada, também nas lâmpadas também a gente tem essa classificação, de todos os equipamentos a gente tem a classificação. E aí, em casa, como é que a gente pode fazer, né? E é o que eu estava comentando. Aqui em Foz do Iguaçu, é lógico que as estratégias, elas são baseadas no clima que a gente está. A gente fala de arquitetura bioclimática, então, que relaciona o clima com o conforto do homem. Então, lógico que todas as estratégias são baseadas no clima onde a gente está. E existe, lógico, uma série de estudos nessa área, e aqui para Foz do Iguaçu a gente tem 3 estratégias que são as principais, que é o sombreamento, a ventilação natural, e um outro termo que eu vou falar agora meio estranho, mas depois eu vou explicar, que é a inércia térmica para aquecimento. Ótimo. Então, vamos lá, né? Não é uma coisa assim muito simples. Essa que eu vou dar o exemplo. Então, a ventilação natural é permitir que o espaço seja ventilado. Então, qual que é a estratégia que eu utilizo? No calor. Isso é uma estratégia para o calor. Eu abro a janela de manhã quando está mais fresco. Então, eu acordo de manhã, abro todas as janelas, até para renovar o ar do quarto, né? E aí sai aquele calor, aquela concentração de ar que estava fechado, né? Então, eu abro as janelas e deixo ventilando enquanto eu vou trocando de roupa, vou tomando café da manhã. Quando começa a esquentar e eu vou ter que sair, eu fecho tudo. Fecho tudo, inclusive os blackouts. Sabe? Todas as janelas. Então, a casa que refrescou de manhã, as paredes também estão mais frescas, o piso está tudo mais fresco, e aí eu fecho. Aquele calor do meio-dia, das 3 horas da tarde, ele não entra. Entende? Porque eu fechei os blackouts, eu não deixo o sol bater, né? Na parede, dentro de casa. É lógico. Por isso que se você tem um sombreamento, que é alguma coisa por fora da janela, é melhor. Porque depois que passou do vidro para dentro, é mais difícil. Mas lá em casa eu não tenho sombreamento da parte de fora, eu tenho blackout. O que é sombreamento? Que são aquelas como é que chama?
Pode Todo, ser umas tipo todo, persianas, né? O persiano, todo, qualquer coisa que evite que o sol bate diretamente no vidro. Isso. Qualquer coisa. Que já protege, faz uma sombra externa, Sim. né? E aí Seja você... persiana, seja veneziana, aquelas Sim. portas de veneziana. E isso é um investimento que vale a pena fazer numa casa. Entende? Coloca isso, porque depois vai economizar muito, né? Ar-condicionado. Exatamente, vai sentir diferença. Então, aí eu faço isso e fecho tudo. E o que acontece? Então, eu não deixando o sol, o ar quente entrar, ele não vai aquecer as paredes e a casa como um todo. Entendi. À noite eu chego e abro tudo de novo. Entende? Porque tá mais fresquinho. Entende? Então você evita que o ambiente fique tão quente. E aqui no Brasil as pessoas têm o hábito de deixar a janela aberta sempre. É verdade. É verdade. Entende? Mas lá em Portugal não. Em Portugal as pessoas... Eu aprendi isso em Portugal. Lembrando, né, que a Paula morou 22 anos, né, Sim. em Portugal. Então ela tem muita experiência, porque vale a pena, a gente tá falando de ética, né, de reflexão sobre as condutas. Sim. É importante ver o que funciona, o que já está mais avançado, né, em outros países, em outros locais, e ver o que a gente pode importar e adequar à nossa região, né? Mas Sustentabilidade. eles fazem isso porque eles sabem disso? Não, eles Isso é fazem cultural. É cultural, olha, que né? É cultural. Você vê, nesse caso, o exemplo que você está dando é bem interessante, porque quando a pessoa repete a conduta, né? Que é o que o Rex estava comentando no primeiro bloco, a diferença de ética e moral, né? Você repete a conduta, mas você não sabe por que você está fazendo aquilo, você não está fazendo, entre aspas, ética. Você está simplesmente reproduzindo uma conduta. E essa reprodução, ela pode ser, no caso que você está trazendo... Moral ou imoral, né? Mas no caso que ela está trazendo moral no sentido porque é uma conduta que gera um benefício, né? Não só para a pessoa, mas para o meio ambiente, sustentabilidade de modo geral, assim, da coletividade, né? Mas a maioria das condutas a gente repete sem pensar, né? Mas elas são, vamos dizer, imorais ou amorais porque está gerando prejuízo, né? Por isso que a gente comenta, vou só te cortar um minutinho que a gente comenta da questão do lixo. Porque as pessoas vêm jogar o lixo fora, não se preocupam em colocar o lixo na lixeira e vai repetindo aquilo. Não foi educado quando era criança, vai vendo o outro jogar, aí tá sujo, olha o local tá sujo, aí fala, já tá sujo mesmo, né? Vai lá, joga mais um pouquinho de lixo. E a gente estava comentando no intervalo, né? Que a prefeitura, a gente comentou na semana passada, colocou lixeiras, né? Está espalhando lixeiras pela cidade. A gente viu que tem etiqueta, viu? Tem lá, falando de papel, metal, vidro e... rejeito, né? E orgânico. Eles separam bem. E de lá para cá, eu estou andando na rua, mas você acredita que as pessoas jogam lixo fora da lixeira, embaixo da lixeira? Né? Aí é o que a gente pergunta, o que faz uma pessoa ter essa conduta? Ela não está pensando sobre a conduta dela. Ela está simplesmente agindo automaticamente. E aí volta para a janela. Então eu falei já de duas estratégias, que é da ventilação e do sombreamento. Agora a ventilação, e o Regis estava perguntando, mas como é que o ar vai saber que ele vai ter que sair de um lado e vai ter que ir para o outro? Ninguém avisou. Você vê, ele não reflete, né? Ninguém avisou. E não é porque tem uma setinha no projeto que ele vai seguir aquele caminho, né? É porque a arquiteta colocou setinha. Não é por causa disso. Existe uma diferença de pressão. Então, e quando é que a gente sabe que tem diferença de pressão? Você tem duas janelas que elas não estão na mesma fachada, se tem fachada oposta, que a gente chama de ventilação cruzada, né? Ela pode ser tanto em paredes opostas, como paredes adjacentes, aquelas que fazem 90 graus uma com a outra. Aquelas que estão na mesma fachada, não ventila. Entende? Mas então conta aquelas portas dos quartos. Mas eu tenho o meu quarto e depois na frente tem o quarto do meu filho, né? Então tá, a porta que você deixa aberta entre os quartos vai fazer ventilação cruzada. Entende? E tem por onde correr, né? Exatamente. Como se fala. As portas interiores são consideradas porque normalmente elas estão abertas, né? Então, a ventilação cruzada é uma das estratégias, que a gente chama de efeito chaminé também. Se a gente muitas vezes tem uma clarabóia, uma parte de vidro da parte de cima,
sempre fazer ventilação nessa parte para que possa correr o ar para cima, porque o ar mais quente vai para cima. Agora eu fiquei curiosa. E para construir um imóvel dessa maneira, é possível construir barato? Porque a Com gente certeza. porque a gente vê muito argumento assim, não tem porque é casa popular, sabe? Apartamento popular, e eu acho que não, né? Não saber colocar janelas em paredes opostas, isso não gasta mais. Não. É, É simplesmente colocar de uma qualquer questão maneira, né? de É. pensar, é o que a gente está falando de novo, né? Pensar sobre aquele modo de construção, se vai ser benéfico, levando em consideração o clima, né? A região. Essa é a preocupação moral, digamos Isso. assim, né? Falando de ética e moral, toda construtora deveria pensar nisso, mesmo casas populares, né? Com São certeza. princípios, assim, que Qual você que é está falando aí, é. simples, né? Sim. Todo mundo é ser humano, né? É. Não tem nada a ver. Mas às vezes classe também é falta de sim, conhecimento, econômica. por isso é Pois preciso, você que está aí ouvindo, que você encontre profissionais que tenham essa preocupação. Exatamente. Porque isso não vai gastar mais, a pessoa não vai gastar mais dinheiro por causa disso, é só uma questão de saber onde colocar a janela. Exatamente. Entende? E o fato de colocar esse sombreamento, qualquer coisa da parte de fora, uma persiana, porque isso já pode prever em projeto. Exatamente. Fica mais caro, lógico, se fizer depois. Exatamente, Sim. né? Aliás, você lembrou bem, porque a gente comenta muito aqui sobre o jeitinho brasileiro. Um dos efeitos negativos do jeitinho brasileiro é isso. Porque como a base é querer levar vantagem, né? Tudo fica mais caro para outra ponta, né? Ou seja, por desvio de recurso, ou porque a pessoa quer levar uma vantagem extra e aí alguém vai pagar esse preço, né? Então, assim, o custo do serviço aumenta, né? A gente não tem os serviços adequados, porque não chega o dinheiro onde deve chegar, né? Porque a pessoa tá na corrupção, está embolsando e não está direcionando para onde deve ser o serviço adequado para a população. Né? E aí depois o barato sai caro, né? O barato sai caro, porque você consertar, né, dá muito mais trabalho, né, gera muito mais despesa do que você pensar antes, demorar um tempo, né, isso é uma outra característica do jeitinho, que é o planejamento. Você demorar um tempo maior para planejar, para poder calçar o máximo que você puder, né, das contingências, para fazer o serviço ou executar de uma maneira correta. Né? E o brasileiro não gasta entre aspas, esse tempo para o planejamento, né? não investe. É. Então, falando de ética e de moral, é uma conduta, vamos dizer, imoral, porque você não está procurando cercar, né, se prevenir do efeito negativo que aquela conduta possa gerar. Né? Na arquitetura tem isso. E aí eu falei de duas, eu não sei se a gente já está no intervalo. Eu acho que a gente pode Já tem falar. um tempinho, pode que falar. eu tô curioso em relação à terceira, mas eu queria que você falasse à vontade, né? Então vamos pro intervalo mas agora, porque aí depois você fala, e essa aí eu tô curioso, até porque você falou que é um nome técnico, assim, Que é a rebuscado, tal da né? inércia, não é isso? Térmica para aquecimento. Térmica para aquecimento. Então assim, vamos pro nosso intervalo agora, né? O segundo intervalo, e a gente volta já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. 13h36. A Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10 mil, vencidos há mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga-sim. Programa Parapsiquismo em Foco. Toda quarta, às 14h, a RCI e a CIP, a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, debate temas ligados aos fenômenos e à utilização do próprio parapsiquismo no cotidiano. Como desenvolver de modo lúcido. Tire suas dúvidas participando do programa. Ouça ao vivo no rádio e assista no Facebook Rádio RCI Iguaçu. Programa Parapsiquismo em Foco. Quarta, das 2 às 3, na RCI, a rádio da comunidade iguaçuense.
A melhor noite do Dia dos Namorados está no Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Jantar e hospedagem com fondue e um espumante por casal por apenas R$ 480. E você pode fazer a opção por uma decoração romântica do quarto com o custo adicional de R$ 190, podendo parcelar em até 6 vezes. Comemore o Dia dos Namorados com jantar e hospedagem do Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta agora com o nosso bloco 3, né? O nosso terceiro bloco, tá? Onde a gente costuma falar das boas práticas, mas o assunto aqui tá tão bom que a gente continuou conversando no intervalo e também não deu tempo. A gente agora vai para a terceira, né? O terceiro tipo, né? Que a Paula estava comentando com a gente. Vamos lá. Depois ela vai emendar no assunto do intervalo, que esse assunto é quente. Sobre a questão da sustentabilidade, o que é isso exatamente, do impacto, né? Então, mas fala pra gente aí. Peraí, antes da Paula falar, queria dar um oi para a Marilux. Oi, Marilux. Ô, Marilux. Deu um alô ali, bem-vinda. Ei, Marilux, tudo bem? Boa tarde, estudo e estudo, exatamente, concordamos plenamente. E aí, então, eu já falei essas duas estratégias, sombreamento e ventilação. Ela é para a estação do resfriamento, que é o verão. E agora uma estratégia para agora, para que você possa fazer em casa, que eu fiz antes de sair de casa. Se no verão a gente não quer o sol porque aquece demais, chega no inverno a gente quer o sol. Exatamente. Né? Que ele é o nosso recurso natural que vai esquentar aqui as casas e aquecer o ambiente, dar conforto para as pessoas. E por onde é que a gente tem o sol? Pelas janelas, né? Que é mais fácil entrar. Exato. Mas então, o que eu fiz? Enquanto no verão eu saio de casa e deixo todos os blackouts fechados, dessa vez eu fiz o contrário, eu deixei tudo aberto. A janela fechada e as cortinas todas abertas. Entendi. Então o sol vai entrar, e aí eu acho que, não sei se vocês todos têm esse conhecimento da questão da estufa, vira uma estufa, né? Então o sol entra pelo vidro e cria aquela, entre aspas, estufa. E como o piso é de cerâmica, o piso de cerâmica ele absorve calor. Então imagina o sol bate na janela e entra e bate na cerâmica da sua sala, do seu quarto. E essa cerâmica ela vai começar a aquecer. Ela aquece o ambiente, ela tem capacidade de armazenar calor. Que isso é que é inércia térmica para aquecimento. Então, ela tem capacidade térmica, capacidade de armazenar calor para aquecer as casas. Agora você vê, a gente está falando de ética, né, de pensar sobre a conduta, a pessoa tem essa preocupação, você está pensando em algo muito maior, porque vai economizar energia, porque não vai precisar ligar, né, nem aquecedor, nem ar-condicionado quente, né, e com isso você já está economizando a energia das hidrelétricas e que de tempos em tempos o Brasil vem comentando, né, que sobre racionamento, sobre racionamento de água, né? Porque é uma preocupação. E o Brasil, com tanto sol, tanto vento, né? Com tanta possibilidade de alternativas de energia, você vê que uma conduta simples, muito simples, muito prática, e aqui em Foz do Iguaçu é possível fazer isso, né? Você causa um impacto muito maior, né? Não só como bem-estar pessoal, mas muito maior para a nação, né? E para o planeta, vamos dizer assim. Que eu ia fazer uma outra pergunta que eu achei interessante. Só complementar a estratégia. Então, isso durante o dia, e aí eu chego geralmente porque eu dou aula à noite, né? Que eu já comentei, eu dou aula que não desci à noite. E aí o que acontece? Eu vou para casa geralmente para tomar um lanche antes de ir para a faculdade. Nessa hora já está escurecendo. Então, aí eu fecho todas as cortinas. Para quê? Para o calor não sair pela janela. Entendeu? Quando eu chegar à noite, a casa está mais quentinha. Exatamente. Falando que a orientação da minha casa ela está voltada para o sol da manhã. É isso que eu ia perguntar, porque a gente estava conversando, né, no intervalo, a pessoa que não tem, por exemplo, a opção de construir, de pegar uma consultoria prévia, né, para saber o terreno, qual que é o sol que vai bater, para que lado vai construir a casa, né? Quantas janelas vai colocar e etc. Se ela compra um imóvel, né? Um apartamento, uma casa já pronta, qual que é a preocupação que ela deve ter justamente para poder fazer esse tipo de, né, inércia térmica? Estratégia. De estratégias bioclimáticas. Isso, bioclimáticas, aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem que fugir do sol poente.
Porque o poente é a pior orientação. Que é Por aquele quê? que começa à tarde, não é isso? É. E vai até 9 horas da noite. Exatamente. E por quê? Porque é o horário, porque primeiro que o sol está mais quente, e outro que é o final do dia, onde você tem uma carga térmica, ou seja, uma quantidade de calor que está acumulada dentro de casa muito maior. E porque o calor não vem só do sol. As atividades que a gente desenvolve dentro de casa, seja o cozinhar, seja o ligar um computador, as máquinas, isso vai gerando o calor dentro de casa. Então, junta isso, né? A pessoa liga o aspirador de pó, junta isso com um pico de calor no próprio ambiente. Entende? Então, a pior orientação é poente. Essa que a gente deve evitar. É aquela que fica batendo o sol dentro de casa, é isso, né? Desde meio-dia até 9 que horas bate da na noite. janela. Bate na janela. E até você ver, porque como as construções aqui é só de parede simples, do tijolo simples, muitas vezes você coloca a mão na parede e vem aquele calor pela parede. Isso mesmo. Então, qual que é a estratégia que a gente coloca? Sombreamento. Coloque alguma coisa lá fora, nem que seja uma árvore, uma vegetação, coloca uma malha uma tela por cima, coloca uma vegetação por cima, de maneira que você possa ventilar para não criar mofo, não é? Mas que faça sombreamento nessa parede, que aí você vai evitar que tenha esse radiador para dentro de casa. Então, a pessoa que está procurando, ela tem que procurar um imóvel que bata sol até meio-dia só. Em todas as épocas do ano. De manhã até a hora do almoço, à tarde não. Ou seja, essa é uma preocupação ética com a sustentabilidade, pelo que você está falando Com aí, certeza, né? sim. Porque assim, na hora que se o país inteiro, digamos, usasse as estratégias que você está falando aí, bioclimáticas, não é isso? De maneira consciente, eu acho que a gente conseguiria reduzir muito, né? Essa questão da utilização da energia. Com certeza. Sabe que ontem eu estava lendo uma reportagem do prefeito de Nova York, que ele vai proibir que exista aqueles prédios que são torres de vidro. Sim. Sabe? Que ele vai proibir. Aí parece que, vamos ver como é que vai ser. Depois todo mundo, os arquitetos ficam em polvorosa, porque aquilo é o símbolo, né? Da imponência, né? Que isso já veio da história por causa de outros arquitetos que consideraram aquilo símbolo da modernidade, né? Então as pessoas vão repetindo como se fosse símbolo, né? E ele mesmo fala, esses estudos existem que a maior parte da energia é gasta pelos edifícios. Então, se você atua nos edifícios, é onde vai ter um retorno maior. Entende? Então, e o que é interessante, assim, que os nossos antepassados, como eu falei, por exemplo, em Portugal, essa coisa de abrir a janela, isso é uma questão cultural, isso vem dos nossos antepassados. O problema é que chegou no modernismo, depois da época da Revolução Industrial, onde os materiais eram disponíveis, a quantidade de materiais, onde energia era também era disponível, e aí foi-se para produção em massa, né? Começou a se produzir, então. E o Le Corbusier, que foi um arquiteto franco-suíço, porque na época da Revolução Industrial, de época de problemas de salubridade dos próprios edifícios, Inglaterra, o que ele queria? Ele queria trazer luz e ar para as pessoas. Por isso, grandes vãos, grandes envidraçados. Mas nós estamos falando na Suíça e em França. Exatamente. E aí, isso chama o estilo internacional. E esse estilo internacional, considerado a modernidade, foi replicado no mundo inteiro. Que é o que a gente estava comentando no primeiro bloco. A pessoa repete, né, um modelo sem parar para pensar, sem questionar, para ver se aquilo é adequado, se tem algum outro mecanismo, por que foi criado. Então, quando a gente repete essas coisas, a gente não está fazendo ética. Exatamente. Inclusive, você está comentando aí de moda, eu fiquei pensando, né? Então, são esses modismos das profissões que as pessoas não param para questionar e ficam repetindo, achando que é lindo, né? Por isso que agora o prefeito está querendo acabar com esses edifícios. Entende? Por quê? Porque ele representa aquele maior consumidor de energia. Entende? Agora, é lógico, assim, hoje existem vidros que têm um desempenho diferente, mas não sei se eles chegam ao desempenho, por exemplo, de uma parede que tenha capacidade de armazenar calor, entende? Ou de barrar esse calor. A gente tem que ter a parte exterior do edifício mais estanque para que
controle essas trocas de calor. A gente já vai para o intervalo, né? Não, Mas não, você está tem- falando agora uma coisa a interessante, gente vai direto que é o agora, até as confort, 2 horas, né? que é o confort, que é O o conteúdo e a forma, forma, né? né? Então, é interessante observar isso nessa questão da sustentabilidade. A forma, por exemplo, você vê um prédio todo espelhado, é lindo, né? Você vê porque fica quase que camuflado, né, etc. Mas e o conteúdo? E o resto? Que é o mais importante, vamos dizer assim, né? Que é essa questão que você está falando da economia, né? Eu achei, E eu do achei- gasto energético. Eu achei interessante também que teve uma hora que você estava falando sobre, na hora que você falou, isso se aplica aqui em Foz do Iguaçu, né? Teve uma hora que você estava falando sobre isso. Porque a gente tem que começar a entender que sustentabilidade, ela tem a ver muito com os lugares também, né? Pelo que você estava falando. Então, nem tudo que se aplica numa cidade, por exemplo, vai se aplicar a outra. Então, é interessante, pelo que você está falando aí, por exemplo, dessas técnicas e tudo mais. Você falou agora do Nova York, dos vidros que veio lá de um arquiteto que era franco-suíço. Então, você vê, o conhecimento que ele aplicou foi daquele lugar, né? Então, existem pesquisas aqui no Brasil que mostrem, né, a eficiência, né, eficiência e eficácia, né, desses projetos, dessas estratégias bioclimáticas que se aplicam? Existem estudos sobre isso? É possível fazer, por exemplo, para cada edifício, você pode fazer, tanto é que existe, lembra que eu comentei que existe uma classificação energética para os eletrodomésticos? Existe também para os edifícios. Ah, é? Na Europa é obrigatório. O que eu fazia na Europa, em Portugal, era isso: emitir certificado energético para edifício. Olha, gente. Que massa. E aí você faz esse cômputo, quer dizer, quanto é que o edifício absorve de calor, entende? Essas trocas de energia, e com isso você tem uma classificação. Entende? Então, aquele edifício na Europa é obrigatório, desde 2009, essa certificação energética. Para todo edifício que é construído ou que ele é alugado, você tem que ter um certificado. Então, lá, os edifícios novos só podem ser A mais, B ou B menos. Entende? E essa classificação vai até G. Muito bom, né? Que foi o que a gente está falando do Vai até eletrodoméstico, tem que ser tudo A, né? Eu pensei que fosse ABC, não. E aí, se não tiver A nem B, não pode ser construído? Como é que é? Não é aprovado. Não é aprovado, então não é pode ser aprovado. construído. E não é aprovado lá, é respeitado. Sim. Isso é uma coisa interessante. Porque, assim, ele tem que ser aprovado. Então, essa certificação, você tem a 3 níveis. Ele é acompanhado na hora da aprovação do projeto. Durante a obra, você tem que tirar fotografias de toda a construção. E depois, no final, você tem o certificado final, que é o definitivo. Entende? Então, são técnicos que regulamentam toda essa fase. É uma especialidade. Eu queria fazer uma outra pergunta que eu vi essa semana. No Rio de Janeiro, tem uma escola que os pais se reuniram, né, e começaram a adotar a tal da carona solidária, né, que era muito comum já. Na minha adolescência, nos Estados Unidos, Europa, né, os pais fazem esse rodízio, né, para levar as crianças na escola, né, para não ficar usando veículo individual não causa engarrafamento, né, não polui o meio ambiente. E aí a minha pergunta é isso, né, essa boa prática de carona, você acha que aqui na região ela vale a pena ser adotada? Porque você pode ouvir as pessoas falando assim, né, equivocadamente: mas aqui não tem o problema das grandes metrópoles, porque não tem grandes congestionamentos, né, aqui não temos esse problema na região. Mas você, dentro da visão aí da sustentabilidade, você acha que vale a pena? Como é que funcionaria essa questão aí da gente começar a compartilhar o carro para levar as crianças na escola, né, fazer uma coisa mais coletiva? Eu acho que sempre vale a pena. Agora, a questão é aquilo que a gente estava comentando, que as pessoas, elas adotem essa estratégia, que as pessoas muitas vezes são mais individualistas. Né? Então, por exemplo, eu sei que aqui na UDC tem alguns professores que trabalham em Medianeira. Então, o que acontece? Eles se reúnem. Agora, imagina, cada professor de Foz do Iguaçu pegar seu carro e ir para Medianeira e voltar. Pois é. Sim. Entende? Até o Bernardo, um amigo comum, foi ele que falou isso comigo, que eles vão juntos e voltam. Sim. Entende? Aí e a gente faz eu lembrei, isso. né, que dava aula lá também, os alunos que faziam
Eles pegam ônibus, né? Deve existir isso Sim, ainda. sim, então, tem, assim, vai, aí você vem lá, ônibus. aluno que vem, sei lá, de Santa Helena, Sim. Santa Terezinha, vem de isso é legal, porque pelo menos nem todo mundo vem individualmente de carro, né? Sim, sim. Então, assim, mas qual é a preocupação que tem por trás disso tudo, né? Porque a gente está falando de condutas Uhum. do dia a dia, né? Então, na verdade, a preocupação é sempre com o meio ambiente, com a coletividade, né? Menos emissão de, sei lá, gás carbônico, Gás carbônico. né? Então, assim... evitar congestionamento, evitar porque congestionamento. a gente chegou aqui em Foz já tem uma década e meia, né? Tem 15 anos, né, que a gente chegou. Não Tem tinha 15 problema anos, não tinha problema de encontrar vaga. Era mais fácil. Né? Não tinha Agora tem mais leve retenção, não tinha, porque ainda não é nem retenção, né? Mas assim, não tinha leve retenção. Então você vê que o número de veículos, né, nas vias públicas, elas estão aumentando, né? Eles estão aumentando. E tem muitas regiões aqui que você vê que não tem infraestrutura, né? Nas vias, elas são estreitas, né? Você não tem local para passar. Então, assim, a gente que vem, né, dessas metrópoles, né, Paulo? Você que veio da Europa, você observa que daqui, fazendo uma perspectiva para daqui a 10 anos, vai dar problema. Nós vamos ter os problemas das grandes cidades, numa região que a gente não precisa chegar nesse ponto, né? As ruas aqui, elas são estreitas, e o que é pior, né? Isso é uma preocupação que a gente deveria ter com a coletividade, na verdade. Você vê que tem rua estreita e carro estacionado à direita e à esquerda. Então, assim, e é mão dupla. Aquilo que você estava falando. É mão dupla. Então, veja, uma rua que é mão dupla e tem carro estacionado à direita e à esquerda, só dá para passar um carro. E aí, você está subindo e vem outro que está descendo. E quem está descendo, a vez não quer dar vaga para quem está subindo, e ao contrário. Então, assim, é complicado esse tipo de coisa, né? Agora, eu estou me lembrando que quando você está falando isso, quando nós visitamos uma vez Marechal Cândido Rondon, não sei se você já teve... Não, nunca né? fui lá. Você vai... É uma cidade bem interessante, porque bem estruturada. ela pelo menos a parte que a gente visitou, é uma cidade pequena, né? Aqui perto, né? Então, assim, as ruas são muito largas, tipo, sei lá, 3, 4 vias, né? As calçadas são todas padronizada. É como estão tentando fazer aqui, ainda não conseguiram, né? Mas é tudo bem arrumadinho. Isso foi lá no início que a gente teve aqui em a gente chegou aqui em 2004, foi 2007, por aí, 2005 que a gente foi lá. Então, assim, é tão bonitinho, tudo organizadinho. Então, essa preocupação, né? A arquitetura, na verdade, se você parar para pensar, a gente não está falando nem de sustentabilidade. A arquitetura tem uma função, né? Ética, social, né? muito grande, se a gente começar a parar para pensar na cidade. E quando você coloca a sustentabilidade, que deveria ser uma disciplina obrigatória, né? Não é nem eletiva, não, obrigatória, para todos os arquitetos. Isso é básico, né? Então, assim, ética, né? Sustentabilidade ética. Eu não sei se sustentabilidade ética é uma redundância, parece ser, mas não interessa. É só para reforçar, entendeu? Mas, assim, deveria ter um tipo de disciplina, né, num curso de arquitetura que, sabe, fosse o semestre, o curso inteiro, na verdade, porque é de extrema importância. E se a gente começar a formar arquitetos já com essa mentalidade, gente, as cidades vão mudar muito, né? O que você acha aí? Você acha que é possível? Eu acho que não há outro caminho. Agora, a verdade é que nesses últimos anos e séculos, a arquitetura ela tomou um viés muito artístico. Tanto é que muitas escolas de arquitetura, por exemplo, em Lisboa, ela estava junto do edifício da Belas Artes. Olha, entende? Interessante. E hoje em dia tem muito isso. Uma arquitetura que é bela, né, que é considerada bonita, é mais valorizada do que aquela que seja mais eficiente energeticamente, entendeu? É o tal do conforto que a gente estava comentando. Valoriza a forma e detrimenta o conteúdo. Mas não tem que escolher uma coisa ou outra. Não, exatamente. Ela pode ser as duas coisas. Exato. Agora, aquilo que era considerado bonito, os edifícios espelhados. Agora, as pessoas têm que olhar para aquilo e ver que aquilo não é bonito, porque não é eticamente correto. Exatamente. Entende? Então, isso eu não quero. Exatamente. Né? Então, isso é uma mudança de paradigma. Né, da própria arquitetura, da própria sociedade, né? Entendi. Por isso eu acho, o meu sonho de consumo é fazer um curso de arquitetura baseado na sustentabilidade. Show de bola, porque você faz todas as disciplinas, elas com sempre têm que ter esse foco.
E eu estava pensando, e aí você faz uma formação também com a engenharia, né, civil. E aí você vai integrando todas as áreas de conhecimento interdisciplinar, com né? isso interdisciplinar, né? A gente Muito lembra legal. que o engenheiro que construiu a nossa casa, ele tinha essa preocupação, né, com a sustentabilidade, tanto é que no início do projeto ele já começou a falar logo sobre essa questão de problema de captação de água, né, botar teto, as placas solares, Fotovoltaicas, né, fotovoltaica, né, então assim, já de repente você entrar na casa, você já falar e já tudo começar a ligar, entendeu? Então assim, para você economizar, né. Mas A nossa amiga Priscila ali, nossa ouvinte, está dizendo dando o seguinte, um retorno ali muito Priscila interessante. Ferreira, a arquitetura pode nos proporcionar um ambiente muito mais otimizado para um convívio saudável em sociedade, pois o impacto do ambiente na psicologia humana é enorme. Com certeza, com certeza. Pessoal, estamos chegando então ao final do nosso programa, né? Já são agora 13h59, e a gente queria agradecer muito a participação aqui da nossa amiga Paula, né? Que voltará em breve. Que voltará em breve, com certeza, porque o assunto, pelo que eu estou vendo, não acaba. E essa ideia que ela lançou aí de ter um curso, né, de arquitetura voltado para essa coisa da sustentabilidade é extremamente importante e válida. É muito bem-vinda essa ideia. Então, pessoal, você quer dar uma palavrinha aí de despedida, Paulo? Queria agradecer, gente, a oportunidade. Realmente, esse assunto, a gente se deixar, a gente fica a Viciante. tarde inteira, né? E estou aqui disponível sempre que quiserem, porque eu acho que as nossas temáticas são afins, né? E eu agradeço a oportunidade. Voltará em breve, aguarde. Então, pessoal, uma ótima tarde a todos e nos encontramos na quarta-feira que vem. Até lá. Boa semana. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética, seu momento de almoço